Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais um encontro maravilhoso falando sobre a lei da atração, né? Para quem não sabe, todo esse mês de outubro está sendo dedicado a contribuir para que você que está aqui acompanhando, assistindo, possa encontrar a sua fórmula, o seu jeito, né, o seu protocolo individual de como manifestar os seus desejos. Estamos trazendo os mais diversos convidados, das mais diversas ferramentas. Boa noite, Célio. Boa noite, Umara. Boa noite, Denise. A nossa convidada já chegou. Eu que estava aqui no trânsito, preocupada com o horário, mas deu tudo certo, como sempre, com a contribuição delas, das nossas queridas entidades. Karina, querida, né? Nossa equipe de contribuição, e elas que vão estar presentes vão ser o assunto mestre. Boa noite, Tchê. Vai ser o assunto principal. Como é que o mundo do não físico, né? Daqueles seres que não têm corpo, podem contribuir a todo instante para que a gente possa concretizar e realizar todos os nossos objetivos. Inclusive, eu pedi a minha equipe de contribuição para que chegasse na hora da live. Então, gratidão. Então, hoje eu vou estar com Denise, a Dezinha querida, que eu a conheci através dos Rondelli, maravilhosa, e que é especialista também nessa classe, né, conversando com entidades. Então, deixa eu chamá-la para ela. Maravilhoso. Hoje com muitas outras contribuições aqui presentes. Vira a Peraí, deixa eu câmera. virar a câmera aqui. Olha Pronto, minha querida. só como pode Um prazer, melhorar. prazer enorme estar com você aqui, que esse é assunto que eu realmente adoro. Sem Entidade, dúvida. criação, lei da atração, né? Porque muitas pessoas ficam se perguntando como é que isso funciona, Sim, né? Como é que a gente sim, cria essa realidade. sim. Então, Dezinha, fala um pouco da tua formação de Axis e Sim, tal, dos seus trabalhos, para a gente poder adentrar nesse mundo é, das entidades e desmistificar, porque nem todo mundo que assiste aqui você é do sim, mundo do universo de Axis, né? sim. Então, a pessoa fica O, entidade, o é Access, ele espírito. veio contribuir para que eu pudesse ter facilidade com isso. Desde os 5 anos de idade, eu tenho a primeira lembrança, né? Que hoje eu agradeço muito por poder ter essa lembrança, que isso fez uma conexão incrível com o que eu trabalho hoje. Com 5 anos de idade, eu estava no colo da minha tia e eu vi uma entidade. Minha mãe estava no muro conversando com a vizinha e falei: tem um moço aí. E aí o que que aconteceu? Ela virou para mim e falou assim: como é que é esse moço? Eu falei: olha, ele é moreno, tem cabelo branco, tá penteando o cabelo, parece com o tio Túlio. Tava como se fosse um espelho retrovisor daqueles ônibus, sabe? E aí ela falou assim para mim: você tá ficando maluca, porque você tá falando do meu pai, e o meu pai já morreu. Eu olhei para ela, eu não sabia o que era morte, eu não tinha noção com 5 anos de Sim. idade, mas com relação a ser louca ou loucura, a minha tia estava passando por um processo, que o meu avô tinha morrido, que hoje a gente tem explicação no Access. A minha tia ficou 3 meses fora do corpo, não sendo ela, tá? E até que um dia minha tia acordou e falou assim: quanto tempo eu dormi? E esse assunto, a minha tia era tratada como doida. Ela foi para o Pinel, ela levou eletrochoque, ela não podia ficar sozinha, né? Então, assim, eu tinha essa noção. E o que aconteceu com isso? Eu continuei tendo as visões. Os meus pais eram espíritas, então, para eles não tornaram isso significante, tá? Sim. Mas também, assim, eu poderia ter feito outras coisas. Eu não sei, né? Isso a gente não pode ficar perguntando o que aconteceu no passado, mas, assim, a minha infância inteira, a minha adolescência, né? Isso sempre me acompanhou e eu percebia as coisas e falavam o quê? A Denise é doidinha, ela tem umas coisas esquisitas, né? Então a gente tinha isso como uma coisa esquisita. E aí também, quando eu fui trabalhar nas empresas, né, que eu fui ser gerente de cobrança,
call center, cobrança, depois passei a trabalhar também com recursos humanos e formação de equipe, né? Depois eu fiz a qualidade de atendimento, né? Teve uma vez, assim, muitos planejamentos eu fazia na base da intuição e da percepção. Por exemplo, a mesma coisa que você fez agora antes de começar a live, eu chamei todas as entidades que pudessem ser contribuição, que quisessem estar aqui com a gente, né, que a gente tivesse facilidade para isso tudo. Inclusive, uma entidade virou para mim e falou assim: fala para ela sobre navegantes, que ela tem alguma informação para ela aí. Beleza, eu não torno isso significante, tá? Mas aí tem alguma coisa para você, que depois a gente até pode conversar sobre isso Eduardo, e ter mais informações. você está aqui. Depois vamos conversar. Eduardo está aqui, Terapia Sagrada. Preste atenção no que ela está falando. Navegantes. Eu Sim, acho que ele está aqui, exatamente. eu acho. E assim, eu fico rindo porque eu não torno significante e nem sei o que é, tá? Mas assim, nos meus... Aí eu comecei a dar choque nas pessoas quando eu trabalhava. Então, aí a minha chefe na época falou assim: eu não aguento mais levar choque, tá? Era assim, dava choque, Nossa. tá! Aí era estática. Ela falou: pelo amor de Deus, você tá de tênis, com o pé pro alto, não tem como você tá dando choque assim. Foi quando eu fui conhecer o Reiki, e aí depois eu fiz o mestrado, depois disso, aí eu entrei no mundo do autoconhecimento e das terapias, tá? Fui para centro de Umbanda, na verdade era na casa do meu pai mesmo, e ali eu trabalhei com entidades, só que aquilo não era confortável para mim. Num determinado atendimento, eu, antes de fazer o trabalho, né, para incorporar, eu virei e falei assim: vovó, faz um favor, a senhora pode me contar como é que isso funciona? Eu fiz uma pergunta. O que aconteceu? Eu fui pro atendimento, incorporei, porque eu via tudo. Eu sabia de tudo, eu só não tinha um controle sobre aquilo, tá? De repente, eu me olho como se fosse uma segunda pessoa, a vovó aqui fazendo atendimento, uma senhora na frente dela, e eu olho assim para o lado, vem dois espíritos num corredor. Um que estava atrás falava para o da frente: fala para ela não cheirar mais a minha blusa, porque todas as vezes que ela cheira, eu volto para aqui, eu não quero mais ficar aqui. Nisso, a vovó passa o recado para a moça. É como se fosse assim: um não tinha condições ainda de chegar aqui e falar comigo ou com você, uma coisa direta, vinha um outro que tinha um acesso a essa entidade e dava o recado. E aí ela contou a história. Quando o marido dela faleceu, ela pegou a blusa dele e todas as noites ela cheirava. Depois desse dia, eu nunca mais incorporei. A partir dali, eu comecei a perceber as coisas de uma outra forma. Eu conseguia ter uma comunicação direta com a história, com a situação, né? E aí eu comecei a fazer os atendimentos. E aí eu me tornei terapeuta, e aí eu comecei a perceber, aí cheguei no Access, né? E eu fui fazer um trabalho com a Cíntia de uma classe em Saquarema, que foi o nosso primeiro trabalho, uma turma de 22 alunos de TTT, Fundamento de manhã e TTT à noite. Era assim, um triplex em Saquarema, que foi maravilhoso. Nisso, quando eu terminei a classe, a Cíntia falou: beleza, você agora arruma a mala, porque você vai para Londrina comigo, você não recebeu a classe. Porque realmente eu evitei o tempo inteiro acessar o assunto. Sabe? Eu ficava sabe, quando você fica escutando as coisas, mas assim, isso não é para mim, eu não quero saber disso, tá? E aí a Cíntia me levou. E nisso, naquela época, tinha um tipo de exercício de comunicação que é diferente de hoje. Então era assim: a Cíntia, eu estava ao lado dela, e todas as pessoas da classe, tá? E aí ela fez o exercício e ali ela treinava a percepção, de perguntar a percepção de cada um. Eu era a primeira. Aí eu falei: olha, eu vi isso, 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 eu vi isso. E no final, eu falei assim: eu vi uma baiana, no final, jogando ouro para todo mundo, assim. Aí a Cíntia parou, olhou, o pessoal ficou me olhando assim, eu não estava entendendo que todo mundo estava me olhando. Eu descrevi todas as entidades que estavam ali, de cada um, com a percepção de cada um. O pessoal ficou rindo. E eles riam, não entendiam o que era, né? A Cíntia ria, porque a Cíntia tinha visto a baiana. Sabe? Então, assim, foi assim. Aí, beleza.
E aí, assim, a minha. Beleza. Não, é normal para mim parar e falar assim, me dá contribuição aí e escutar, ou ver, né? E assim, com o desenvolvimento do TTTE, depois de participar de tantas classes, a técnica, Sim. né? Primeiro que você perde o medo completamente de entidade. Primeiro que você se torna íntimo, tá? E assim, no nosso quadrado não entra se a gente não permitir, né? Quando a gente está falando da lei da atração, o que a gente está atraindo para a gente? O que a gente está escolhendo? Porque a atração acontece justamente pelas escolhas. Simples. O que você está escolhendo? É isso que a gente tem que trabalhar, Ó, né? Stephanie Aí a tá gente vai falando ter aqui, ó, Dezinha, Stephanie tá dizendo, eu tenho medo. Ó, o primeiro trabalho que a Cíntia faz na classe do TTTE é sobre o medo das entidades. A Ana já fez a classe, sim, justamente maravilhosa. porque isso não é uma coisa sua. Isso é só um implante, né? Sobre o medo é um implante distrator da consciência, tá? Que te afasta de você acessar a sua potência, a sua capacidade, né? Essa percepção que eu tenho, ela funciona por um simples motivo: permissão. Tá pronto ali para todo mundo acessar. Sim, Gilmara, pode ser sim uma excitação, exatamente, né? Porque assim, aquele contato, aquela questão de potência de você criar, né? Falar nesse assunto para mim é incrível. Você quer dar aula? Não, sei lá para Cíntia, tá? Eu gosto de fazer atendimento, eu às vezes estou dentro de casa e escuto uma entidade me chamar no portão. Falei, Menina, peraí, eu quero opa, falar vamos sobre lá. isso. Eu quero falar sobre isso. Ó, Karina falou, tinha medo, que ela fez classe com Cíntia, e a Cíntia me tirou também. A Stephanie, fui dar um banda e hoje frequento a comunhão espírita. Percebo elas, mas tenho um medo enorme. Aí vamos fazer um parêntese. Você sabe que tem uma coisa antiga, antiga, diz assim, quando você escutar alguém chamando seu nome, não responda, é a morte. Não tinha aquele negócio, A né? Não Cíntia tinha um falou isso negócio na assim? classe uma vez. Eu falo, oi, o que você está querendo? É comigo? É com o vizinho? E, assim, é sobre isso, né? Eu acho que o grande engano é o que a gente acha que existe, que é essa realidade. Não é sobre isso, né? É além, o que tem além disso. De verdade, a única diferença nossa para eles é que a gente tem o corpo, eles não. Simples. Isso. Você não é uma entidade? Sim, E poderosíssima. exatamente. E a partir disso, eu comecei a atrelar dentro dos meus atendimentos, eu não podia deixar o meu estoque de conhecimento profissional de fora, tá? Sim. E aí, a Cintia até fez agora negócio feito diferente dentro dessa classe, que não tem pré-requisito, tem abordagem sobre entidade. Vamos combinar que a gente está falando de negócio e o negócio é uma entidade? Perfeito. Tá? Então, eu não trabalho só a pessoa física, eu trabalho pessoa jurídica, porque são entidades diferentes. Né? Eu costumo dizer que muitas vezes, para a gente tratar o CNPJ, primeiro a gente trata o CPF. Sim. Porque é sobre isso, Sim. tá? A energia é essa. Então, assim, a partir do momento que eu conheci o Axis e o Conversando com Entidades, eu baixei totalmente as minhas barreiras para poder acessar o universo, para poder realmente. É a lei da atração. Eu não tenho. Assim, eu acho que o que acontece muito também, respondendo a Stephanie, é a condição de controle, sabe, com relação a determinadas religiões. Eu não estou falando da religião de ninguém, até porque eu já fui espírita, eu não tenho esse problema, né? Não é sobre isso, tá? Mas, assim, se você perceber na história, vamos falar de história, tá? A história informa sobre o quê? Sobre a condição religiosa, onde você é implantado o medo, inclusive de Deus. Será que a gente olha realmente a obra de Jesus? Eu estava falando de uma matéria hoje de manhã na live que eu fiz de manhã sobre o conto com entidade, que justamente para trazer para as pessoas as experiências que eu tenho com entidade. E aí eu falei assim, eu achei muito interessante que veio uma matéria. Quando a gente está ligado na consciência, a gente vai pedindo informações como as coisas acontecem, né, para a gente acessar o saber, as informações vêm, é só a gente estar atento ali para receber. E o que que aconteceu? Aí veio uma informação de Einstein e Jesus, né? Primeiro que a gente sabe que uma das coisas que Einstein falou foi o seguinte: perguntaram a ele se ele tivesse que fazer ou resolver um problema, como ele faria.
90% do meu tempo eu estaria na pergunta, para acessar a consciência, né? E Jesus, ele abordava o quê? O que você deseja de mim? O que você requer? Então, é sobre isso. E ali você recebe, pedir para receber, sabe? Eu tenho a cara de pau, também sou contribuição, de pedir as entidades o tempo inteiro, de pedir o universo o tempo inteiro, sabe? Estou à disposição de ser contribuição, mas também recebo esse presente. Porque Sim, para mim, esse trabalho, ele é um presente. Poder falar sim. para as pessoas sobre a consciência. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu acho muito engraçado. Eu confio, uma certa determinada pessoa, eu confio em você, mas não acredita. Não é em mim que ele não acredita, não é nele, né? É nele a situação, não é com relação a mim. Eu sei o meu trabalho, eu sei. Imagina você está fazendo um atendimento, uma entidade entrar e falar. Olha o que Stephanie está dizendo. Posso pedir para elas me ajudarem a atualizar minha classe com TTTE? Já está Sim, a pedido. gente é sobre isso, tá? Muitas vezes, quando eu estou trabalhando, eu escuto os nomes das pessoas para a classe. Eu faço o seguinte: traga ele até mim. É sobre isso. É sobre essa facilidade. A Stephanie, né? Minha Então, irmã, que ela é de assim, Brasília, vai fazer com a a Cíntia, gente né, meu amor? Pelo amor de Deus. minha querida, é um parque de diversão. A gente tem alunos, Stephanie, que com relação à situação financeira, a gente tem pelo menos uns 2 ou 3 alunos que do nada o dinheiro apareceu para fazer a classe. Uma achou no banco o dinheiro, tá? Então, assim, que possibilidades a gente tem que a gente não está usando? E teve uma informação também sobre Jesus, outra coisa também que eu achei muito interessante, foi até o Pedro Cardoso que fez um vídeo sobre isso. Ele fala assim, nossa, as pessoas falam tanto da paixão de Cristo, falam tanto da morte de Jesus, mas esquecem de falar o que foi a vida dele. Mágicas, milagres, possibilidades, pedir para receber, não julgar, perguntar. Tudo, tudo isso. Sim, Primeira coisa, não julgar. Primeira coisa que Jesus fazia. Quem é você, né? Quem aponta o argueiro, segue o apontando o argueiro. Significa o quê? Quem é você para julgar? Não sim, é? Quando ele é diz a Maria sobre Madalena, isso. alguém te condenou? Porque quem não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Não sobrou ninguém. É sobre isso. Se você comete uma das informações do Access que eu acho assim grandiosa, né? É sobre a maldade que você faz com você mesmo, sobre o julgamento. Onde você não se acha capaz de criar? Simples, porque você não está fazendo escolha. Sim. Se a gente for ficar na pergunta e as coisas. E eu vou te dizer o seguinte: o que tem de entidade presenteando. Eu fiz um workshop sobre habilidade com entidade, justamente porque as pessoas têm medo, Sim. né? Mas é sobre isso, Stephanie. Não é só você. Eu posso procurar no meu celular e mandar para quem quiser. Quantas pessoas falam assim: eu estava pensando em você. Eu pego o telefone e ligo para a pessoa. Esse é meu trabalho, tá? E eu fiz um workshop de habilidade com entidade. E assim, eu não tenho um script, eu não tenho um cronograma, eu simplesmente sei que é para falar sobre aquele assunto. E eu vou lá e falo, o workshop sobre habilidade com entidade. No meio do workshop, me aparece uma entidade e fala assim, aqui tem uma pessoa que trabalha na equipe de Maria. Aí a moça fez assim, ó, levantou a mãozinha. E ela tem um quadro de flores. Aí ela vai, fala assim, nossa, eu ganhei um quadro psicografado. Aí mostra o quadro, aquele quadro lindo com as flores, aquela coisa mais linda. Isso foi para mim também. Isso foi um presente para aquelas pessoas saberem da capacidade de perceber e de receber. Porque isso, a gente não recebe esses presentes que estão disponíveis para a gente no universo. Não. É Não mais recebe. fácil, é mais fácil a gente entrar num implante de extrator de medo. Medo de Isso. De quê? De acertar. De saber que não, sabe. não existe entidade maior no seu universo que você. Primeira coisa, Isso. Perfeito. tá? Ninguém. E outra coisa,
em face a verdadeira bondade. A Shannon fala sobre isso. E eu estava até falando com a Cintia essa semana. Eu amo essa frase. Em face a verdadeira bondade, o mal não tem poder algum. Então, se aquilo que você está fazendo tem honra, pode falar o que quiser. Você imagina, ô Ana, o que é você, Stephanie, perder o medo para você estar falando isso com a gente sabe o que que é uma internet hoje, a gente sabe o que que é o Instagram hoje. Mas eu escutei, chegou a hora de você falar sobre isso. Sim, Simples, sim. sabe? Já é Porque passada a hora. já é passada a hora, né? Então, assim, as pessoas perguntam. Faço atendimento, sim, às vezes converso com empresas, por exemplo, que é uma entidade. Hoje de manhã foi, né, a live que, assim, que eu faço com a Simone de manhã sobre o conto com entidade, justamente porque a Simone virou para mim e falou, Dê, a Simone trabalha comigo também, em planejamento estratégico, ela é excelente em olhar o Instagram assim, mas assim, com o nosso olhar do Axis, com o nosso olhar de entidade. A gente trata o seu negócio como entidade. É um olhar diferente, né? E aí ela falou, Dê, tá na hora de você falar sobre essa conversa, né? Fazer um conto com as entidades. E de todas as maneiras, um conto de contar e um conto de contar com as entidades, né? De estar ali realmente como uma equipe de contribuição para o universo. Gente, por que eu vou esconder a minha habilidade? Simples, é a minha Sim, habilidade. sim. E E, outra coisa, né, Denise? Só um parênteses. Na hora que você está aqui à disposição, né, da sua equipe de sim, contribuição e de toda essa equipe que lhe apoia no seu dia a dia, seja apoiando Cíntia, seja no seu falar, seja no seu contexto, eu também convido a minha equipe de contribuição e todos que estão aqui, de uma forma ou de outra, uhum. estão com a sua equipe de contribuição consciente ou inconscientemente. É, como é terapeuta Tia Nunes disse que foi maravilhoso. Já achou o Ah, é máximo a os contos. Rita de Cássia Nunes, eu conheço ela. Então, Ah, Rita, um foi beijo. realmente. A equipe, até Então, a gente está a equipe hoje ficou assim, a, falando do conto cultural. a gente tá tendo uma troca mais que verbal. A gente está Sim. recebendo uma contribuição no nosso campo de informações, na hora que a gente baixa barreiras e está tendo né, essa presença Então, de falar sobre, a sim, gente dá tão só assim, ó, contribuindo. Aí quando acaba a sim, live, a gente vai tomar um banho. Opa, me lembrei de fulano. sim. Opa, e se eu fizer isso? Expansão. É porque a gente começa a baixar esse campo do receber, né? De saber e acessar. Isso não é só para mim, isso não é só para você. A gente entra com o nosso trabalho dentro dos 5 elementos da intimidade: permissão, confiança, vulnerabilidade, honra e gratidão. E assim, esses 5 elementos integrados com o universo é onde você faz a mágica e o milagre. Você é a mágica e o milagre. Você recebe, você cria isso assim, de uma maneira que a gente entra em gratidão, porque não tem uma palavra maior para mim para falar sobre isso. Cada pessoa que eu consigo comunicar, eu consigo passar para aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa me liga, às vezes não tem nem a ver com entidades, é com eu, porque as pessoas, normalmente, quando fazem um atendimento, elas vão ficando e aí vão criando, e daqui a pouco. E é uma coisa muito solta, sabe? Não tem certo ou errado. Eu adoro essa liberdade de criar assim, né? É maravilhoso. E assim, é a contribuição. Dê, está acontecendo isso assim, assim. Às vezes eu faço só uma pergunta, Olha, né? E isso fez o meu dia melhor e o da pessoa melhor. ligar aí, viu? De vez em quando vou dar uma ligada. Pode ligar. Pode Olha o que ligar. Stephanie Né? falou. Eu li o livro conversando com as entidades e cada página que lia, o coração acelerava. Stephanie, Sim, porque por assim, favor. isso é a vibração da sua potência, minha querida. Que está ali disponível para você. Quando você acessa, é aquilo que a Gilmara falou. Essa excitação é criação. Vamos lá falar dessa excitação no corpo? O corpo é uma entidade, né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando da criação com relação ao chakra básico. Eu já estou falando como reiki, né? Então, o que se representa? O plexo solar, o umbilical e o. Ai, meu Deus. Chakra base. Simples. Criação. É onde você gera, inclusive, uma vida.
Imagina energia, espaço, consciência, que também está disponível para isso, né? É onde você confunde muitas vezes a excitação com o tesão e, na verdade, o sexual nesse sua potência de criação. Experimenta trocar essa energia com a terra. Firma os seus pezinhos assim no chão, puxa a energia, como se fosse o exercício pélvico, puxa a energia e troca para você ver o que acontece com o seu corpo. O meu corpo já começa a entrar no mesmo intensamente. O que a gente faz com essa energia de criação? Já senti. A gente é um erro. Primeira coisa, a gente está falando de excitação. O que as pessoas levam para isso? Para o julgamento da palavra, sim, sexo, tesão, orgasmo, cópula. Que coisa cansativa. Simples, tá? O certo é a gente estar conectado o tempo inteiro sentindo essa excitação, Stephanie, que tem a ver com criação. Tem a ver com simples. Êxtase, né? É viver no êxtase. Na verdade, por exemplo, a gente tem um estudo sobre os elementos, os elementais, e um deles é a luxúria. Qual é a concepção que a gente tem da luxúria no universo, né? Nessa realidade aqui? É de que aí a gente vai falar de orgia, de sexo, de cópula, de bacanal, de tudo, sim, tá? Sabe o que significa? Sabe o que significa em botânica? Não. Exuberância de ser. Ai! Meu sobrenome é tão suja. Você percebe a diferença? Sim, aí a gente fala. Exuberância do ser, não sabia. Exato. Exuberância do ser. Na verdade, é o que é luxúria para botânica. Você vai lá você procura um dicionário, procura um dicionário. Eu fui procurar, foi uma amiga minha que passou, que é a Adriana Coelho, tá? Então, assim, se você criar um pecado, né? Olha só, aonde a gente cria. Então, a gente tem uma força no nosso corpo, nesse chakra, nesses 3 chakras de criação. Ele é usado para isso? Vamos lá. A gente sabe que o nosso timo, que a gente está falando de barras, tá? Ela é a nossa ativação e ele foi, através de crença, ele foi feito o quê? Ele foi desarticulado, desligado. Não é o terceiro olho aonde a gente percebe. Vamos falar em hertz? Quantos hertz tem essa área cardíaca? 5.000 vibração em hertz. Você percebe como a gente tem algumas informações que a gente tem que ter mais consciência? Isso Tanto é que, se a gente observar, quando a gente vê os super-heróis, né? Sim. Tudo dele é aqui. O super-homem é aqui. O capitão, aquele capitão de ferro, né? Homem de ferro, ele tem uma coisa incrustada aqui. A maioria trabalha muito essa região aqui. Muito. O super-homem, ele tem um símbolo aqui. A símbolo aqui, a maioria deles é aqui. Sim. Então, entre o plexo solar e o timo. Sim. Eu, quando vi Doutor Estranho, alguns anos atrás, o filme, você já viu Doutor Estranho? Sim. As pessoas que me convidaram para ver o filme falaram assim, ela vai dizer que isso é verdade. Aí eu falei, é verdade. Isso não é um filme que ele não tem uma base de verdade. As pessoas, hoje você vê Doutor Estranho, tá? E você começa a perceber outra realidade, você começa a ver um movimento de energia, fala-se do reiki. Exatamente. Exatamente. O que falta é a gente realmente estudar sobre isso, acessar a consciência. Infelizmente, algumas pessoas ainda querem dar responsabilidade de mudar a vida para o outro. Aí ela culpa você por algumas coisas e ou te controla, ou ela faz uma condição, até próprias entidades, se você não tiver um determinado conhecimento, ela pode querer entrar numa manipulação. Só que você tem que ter a consciência para não permitir isso. Por exemplo, o medo.
O meu Viu, Stephanie? primeiro, vamos lá, o meu primeiro trabalho online com entidades foi uma troca, tá? E eu tinha aqui 3 pessoas aqui para fazer a troca de comunicação, tá? Primeiro que a avó de todo mundo chegou primeiro ali, tinha um monte de avó. E aí foi o pai tinha estava sob ataque psíquico. Como é que eu percebi? Ele estava numa condição de resgate, tinha as equipes de contribuição trazendo ele para aquela informação, e eu vendo tudo, e falando para a pessoa, tá? Onde ele falava assim, ataque psíquico, suicídio e homicídio. É muito forte. Eu falei, olha, e 17 anos. E aí eu fui e falei para a filha dele, falei, olha, tem uma equipe de contribuição aqui com o seu pai, onde ele fica repetindo homicídio, suicídio, 17 anos. Qual é a história dele? Aí ela já começou a chorar. O pai dela, aos 17 anos, se tornou alcoólatra ou alcoólico, lá como queiram falar. E a vida deles toda foi assim e ele morreu. Então, um suicídio inconsciente, né? Quando a pessoa tem isso. Mas ele teve um acidente de carro com a irmã dela, mais nova, de 3 anos de idade, morreu nesse acidente de carro com ele. Então, o que aconteceu com essa entidade? Ele estava sob ataque psíquico, realmente, das entidades de droga, e ele tinha dentro dele um pós-traumático, tá? Da bebida, de ser um suicida e de ter matado a filha. Olha só. Essa era a história dele, tá? Ali a gente fez o trabalho, ela falou com ele, tudo, e a equipe de contribuição levou essa entidade. Ela saiu daquela condição, daquelas pessoas. Às vezes, um ser da família, né, vem para uma classe e olha que contribuição para esse ser que ainda se encontra inconsciente com relação a isso tudo. Teve uma menina que uma vez que ela me procurou para fazer a classe, né? Aí nisso, eu já tinha percebido uma entidade andar atrás de mim o tempo todo, né? Aí ele falou assim, quando ela me ligou, ele falou, eu sou cunhado dela. Foi alô aqui, ele aqui do meu lado. Ele só estava esperando fechar a Eu só ligação, estava conectar esperando ela você. ligar. Ele virou para mim e falou assim, você pode dar um recado a ela para mim? Eu falei, tá, beleza. Quem você é? Eu sou o cunhado dela. Beleza. Aí, conversa vai, conversa vem do TTTE, né, e tudo, as informações da classe. E aí eu falei para ela, tem um rapaz aqui dizendo que é seu cunhado. Ela faz 2 ameixas assim, virou para mim e falou assim, meu cunhado, o que ele está querendo? Eu falei, e aí, qual é agora? O que você quer falar para ela? Simples, ele quando desencarnou, ela e o marido tinham ido na casa dele falar que o pai tinha morrido. Quando chegou lá, ele estava morto há 3 dias, porque ele não falava com a família, porque ele se tornou evangélico e a família era espírita. E ele estava ali para pedir perdão. Assim, são coisas lindas, cara, que a gente trabalha e presencia, né? E é sobre isso. Eu vou contar aqui um fato que foi, né, entre nós, não sei se você lembra, quando a gente Não, foi eu não fazer lembro. as 4 lives de Cíntia, quem acompanhou aqui pela manhã, que estão lá no YouTube, né, aquelas lives de Ah, meia hora. lembro. A gente tem quem faz a classe DTS sabe que a gente tem nosso horário de atendimento. E o meu horário de Sim. atendimento, seguindo uma sugestão de Cíntia, eu faço sempre após o café da manhã, para não me perder, não esquecer e não estar sendo chamada a atenção, né? E aí, você acompanhou, Stephanie? Pronto, veja como foi criado aquilo. A gente tinha se falado várias vezes. E aí eu tava, minha equipe de contribuição, como se requer para eu trazer uma pessoa para contribuir com o canal, sei que lá. Aí chega a Dezinha, oi gatona, tudo bem? E aí, vamos fazer nossas lives? Aí eu disse, vamos! Não sei o que, não sei o que. Aí a gente tá, porque eu tô com o Cintia aqui do lado, não sei o que. Eu digo, menina, que coisa boa! Que coincidência! Eu estava no meu horário de atendimento. Eu digo, ué? Aí ela disse o quê? Eu estava aqui facilitando com minha equipe de contribuição para elas trazerem. Juntou. Eu estava em Lorena com a Cintia, a gente estava vindo de São Paulo para o Rio, e a gente parou em Lorena para encontrar com a minha filha, e a Cintia tinha ido fazer xixi.
Quando a Cíntia foi fazer xixi, né? Eu fico andando, eu não consigo ficar quieta, que eu sou um pouco agitada. Aí eu tava assim, Gary, aí o Gary me deu uma sacada de uma coisa, aí falou assim pra mim, interessante ponto de vista. Eu falei, saquei. Aí o Gary tava falando comigo, daqui a pouco eu falei assim, equipe de contribuição, quem é a pessoa que eu posso criar isso? Aí veio, Ana Paula. Aí eu peguei o telefone e te liguei. E ainda tem Deus no meio que eu nem sabia. Como pode melhorar ainda mais? Sim, Menina, não foi fácil e deu altas risadas. Meu Deus, nem que a gente é, tivesse combinado. E foi sim. maravilhoso, criou muito. Cara, é tão mágico quando a gente começa a perceber, né, o que a gente pode perceber, o que a gente pode saber, o que a gente realmente pode atrair, criar de facilidade, alegria e glória no nosso universo. Cara, é assim, quando a gente não tem medo, quando a gente sabe que a gente pode criar tudo, a gente pode criar tudo. E elas Então, estão aí assim, para contribuir, né? Toda hora. nossa, eu escolho. Quem não é Pois é. contribuição, a minha equipe de contribuição manda embora. Pode botar todo mundo para fora. E assim, uma vez eu tive um papo sério com a minha equipe de contribuição. Eu hoje já arrumei a casa. Mas normalmente, quando o meu dia está mais agitado, eu antes de dormir, deixo tudo arrumadinho. Eu adoro dormir com a minha casa cheirosa. É um trato meu com a. É um trato meu com a Georgina. Georgina é minha casa. A minha Né? A casa é gente Cleo, tá? beleza. E assim, aí tá bom. Então arrumei a parte de baixo da minha casa, 2 andares. Subi. Menina, quando eu entro no meu quarto, parecia uma feira livre de entidade. Eu olhei assim, ó, a equipe de contribuição, a gente pode fazer uma coisa. Vocês fazem a limpeza da minha casa e eu peço às entidades para sair. Porque já deu horário. Não estou mais atendendo. E é assim. Eu não sei o que aconteceu naquele dia que eles esqueceram De do fazer horário. a Eu, limpeza. ó, 8 horas da manhã a 10 horas da noite, eu estou super trabalhando com eles. Super contribuição, né? Mas mesmo assim, eu tenho uma equipe de contribuição para que possa falar com eles, ó, agora não, esse não é o horário, Você imagina, eu vou fazer um atendimento, né? Eu estou conectada com entidades ali. Às vezes vem pai, vem mãe, vem avó. Assim, cansa de acontecer nos workshops. Isso não é uma coisa marcada. Vem. E tá tudo bem. É para dar recado, eu dou. Não tem problema nenhum, tá? Mas assim, tem determinado. Eu tenho muita tranquilidade na minha casa. Isso para mim é importante, sabe? De ter essa paz, de saber que eu estou bem aqui. É sobre isso. Sim, Mas impor tem o meu limites. horário. Tem o Impor meu limites. horário. Até porque você faz um horário de atendimento num determinado momento. Esse é o meu trabalho. Sim, O você tá ali trabalho, full time. exatamente, não me importa, eu gosto. É leve para mim. É super divertido, sabe? É claro que tem casos, às vezes, eu já fiz um atendimento que veio uma história inteira de uma moça de um parto que não era nada do que ela sabia. E aquilo fez tudo tão sentido para ela, mas para você ter noção, até a dor na perna, assim, eu percebi no meu corpo o parto, o horário do parto. De repente eu me vejo como se fosse me sentindo dentro de uma. Eu me transportei para uma sala de parto. Eu acessei aquilo, tá? E assim, é como um filme às vezes. Não é sempre que eu estou olhando assim para como essa semana do sábado foi meu aniversário, minhas filhas estavam aqui, meus genros, tá? A avó do meu genro apareceu aqui para me dar um recado. Ela aparecia toda hora. Minha filha falou assim: tô percebendo alguma entidade na casa, mãe. Eu falei, tem. Aí o meu genro ele tem um olhão assim, igual a minha neta. Ele falou, sogra para mim. Eu falei, é. A avó dele estava ali e já informando que o avô dele não ia demorar aí. E que ela estava ali para esperar ele. Oh. Olha o Ou, que Stephanie está perguntando. Eu tenho uma pergunta. Após a classe, eu posso atender como? Ah, meu amor. Como? eu que o diga. Como? Tá aí, desenha como prova. Facilitando tudo. Facilitando a vida do povo, ambientes, espaços. Sim, exatamente. Empresas,
fazendo estratégias onde eu converso com as empresas. Simples. Denise, dá certo. Tá? Eu tive uma menina que eu falei no conto hoje de manhã, eu vou contar só esse Não, pedacinho. pode contar. Eu fui fazer o fundamento, e aí começou todo mundo, né? Normalmente eu estou com eles, as pessoas que estão nos hotéis, eu vou tomar café, a gente vai almoçar e tudo. Teve uma participante que falou assim: tem uma amiga hoje almoçar comigo aqui, tomar café à tarde comigo aqui. Mas ela, olha, ela tem pavor de falar do fundamento, porque ela fez o fundamento, ela detestou o fundamento. Mas eu tenho certeza que se ela fizesse, ia ser uma contribuição com ela. Falei, manda ela vir tomar café com a gente, vamos conversar, vamos perceber o que que é, né? Às vezes a pessoa, ponto de vista, acabou. Beleza. A menina chegou. Oi. Ela virou minha amiga, vou para casa dela, com essa família dela, todo mundo. Aí ela virou para ela. Quando ela entrou, eu já percebi as empresas do meu lado, as duas empresas. Eu falei, você trabalha com duas empresas, né? Ela olhou para minha cara assim, olhou para a Priscila. Não falei nada, a menina para ela. Aí eu falei, poxa, Karen, eu tenho percebido, é muito educada, a família dela, ela toda. Aí a gente trabalhou a primeira empresa. Na segunda empresa, quando eu olhei, eu senti um bebê. E esse bebê acusava a empresa de ter matado ele. Aí eu virei para ela e falei assim, alguém que trabalha na empresa ou trabalhou, perdeu uma criança? Como é que foi essa história? Aí ela ficou branca. Ela falou assim, sim, uma funcionária com 9 meses de gestação. Eu falava muito para ela, estava muito preocupada, porque para mim já tinha passado a hora, já estava com 40 semanas, ela não ia parir, né? Eu falava assim, vai pro médico. No que ela foi pro médico, o bebê já tinha passado a hora, né? Só que a criança acusava a empresa. O pai e a mãe trabalhavam na empresa. É uma entidade. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá, facilitou, né? Tudo se transformou. Essa pessoa gostou tanto do atendimento, mudou tanto a vida da empresa que ela contratou o meu atendimento para os funcionários dela. E ela faz tratamento, não, ela faz atendimento comigo até hoje. A gente fala de estratégia. A gente fala de estratégia. A gente fala de estratégia. Cara, não está funcionando com aquele cliente. Vamos trabalhar fluxo de energia com aquele cliente? O que está se requerendo ali? Sim. Tá? Viu, E por aí, Stephanie? a gente faz. Agora vamos lá. Estamos aqui com a nossa equipe de contribuição, os que já estão empossados, né? Já estão apresentados as suas. Quem não está, se apresente hoje. A nossa convidada hoje vai apresentá-los. Já estávamos apresentando, né? Aquela coisa, está há muito tempo aqui, meu vizinho, nunca vi, nunca o encontrei. Tem um dia que você abre a porta e dá de cara com ele. Pronto, é vocês que estão aqui e que não conhecem a equipe de contribuição. Ele É diz igual a assim, história do navegante. Agora, finalmente! eu fiquei curiosa com a história dos navegantes. Não, minha filha, é porque eu tenho um evento, eu vou falar. Eu tenho um evento chamado Mar da Consciência. Vai ficar salva, lógico, meu amor. Vai pro YouTube. E eu estava falando com o Eduardo, que eu acho que ele saiu da live, que a gente está Ah, bolando um produto pós-mar. E aí sim. tem a ver com viagem, enfim, a gente está criando aí. Confabulando. E a gente estava pensando no nome, aí veio Navegantes, eu achei assim, sensacional. É Navegando incrível, nesse né? mar da consciência. Somos todos Assim, navegantes. eu acho um presente para mim, um presente para você, sabe? Dentro de um trabalho que você está fazendo, né? E o que que aquilo está significando para você? Que presente tem ali? Aí vem uma entidade e fala assim, fala para ela sobre navegantes. Eu pedi uma Eu contribuição e eles estão quero aqui. conversar mais com essa pessoa. O que você quer dizer Sim, e com a pessoa você... assim de novo, completar a frase? É verdade. É, pode ser. Aí o que que acontece? Por exemplo, foi onde eu também descobri meu caminho com a astrologia. Eu olhava para sua cara e falava assim, qual é o seu signo? Né? E o que que eu aprendi com o Axis? Primeiro, aí eu fui trabalhar, né, aí quando foi em 2017, eu olhei assim, Psicologia Analítica de Jung. Eu falei, gente, que coisa, veio aqui, assim, né? Era um trabalho que a minha professora de astrologia estava fazendo sobre a teoria dos complexos de Jung, aonde eles trabalham a história do emocional no mapa, que o Jung descobriu uma técnica através do mapa astral para trabalhar as emoções. Olha que maneiro, né? Tanto falando aí de pensamentos, sentimentos, emoções, que existe no mapa, onde tem
implantes distratores, onde tem habilidades, onde tem desafios, onde tem sentido e propósito dessa realidade. E aí, minha filha, quando eu comecei a trabalhar com mapa, é onde eu olho para as empresas, eu olho para o CPF. Você está no teu propósito? Eu olho. Você contratou isso? Vai continuar com esse contrato? Ou você quer mudar? Ou você quer escolher diferente? Não é uma visão tradicional da astrologia, tá? Sim. Mas é uma visão que dá. A gente tem um mapa dessa realidade que a gente pode acessar e mudar. Total Sim, porque o facilidade. mapa tá lá, né? Mas aí você escolhe, eu vou continuar nesse mapa? Que caminhos a gente pode descobrir que ainda não estão ali? Tá além daquela realidade. Simples, muito simples, Ô, muito ô, doido. querida convidada, eu já quero lhe convidar para a gente fazer uma live em novembro, Sim. provavelmente na última semana de novembro, pós-dia 26, sobre Uhum. relacionamentos. Adoro. Dia 30 eu vou estar no Maranhão fazendo classe de barras. 29, a gente vê uma Tá data. bom? Entre Ótimo. 26 e 29, para a gente facilitar nosso relacionamento com as entidades. Olha, que coisa interessante, né? Eu acho que a gente tem que parar de criar relacionamentos e criar criacionamentos. Eu acho essa visão do Access fantástica com relação a esse assunto. Como é que Relação é um surgiu? contra o outro, Hum, que né? lindo. É, Já tem assunto. é Gary. Gary. Já temos assunto. Já vai ser uma live diferente. Não ao relacionamento, ao criacionamento. O que é isso, né? Vamos deixar aqui Sim, na. sim. Sim, imagina, né? A gente ter o emaranhado quântico de criacionamentos. Ou seja, todas aquelas pessoas, todas aquelas entidades, tudo aquilo que passa pela gente, criar. Olha que coisa Coisa linda. inteligente, interessante, uma visão Rico. de facilidade, alegria. Rico. Que contribuição eu posso ser que você possa receber? Simples. Olha aí. Meu esposo é evangélico, ele tem um preconceito enorme com entidades. Mas ele tem que perceber que é físico, né? Que isso é física quântica. Mas E aí, assim, interessante ponto de vista. super interessante ponto de vista. É, ele tem, ele tá no que ele acredita para ele. Não tem que ter uma guerra entre vocês sobre isso. Você não tem que provar nada para ele com relação às suas escolhas e só respeitar. Isso é permissão, sabe? Só que se a gente for olhar na sua história, isso não vem através do seu esposo. Isso vem através de uma outra criação sua com relação à religião, algum pacto, alguma coisa que você fez anteriormente, ou com relação ao papai, ou com relação à mamãe, mas que quem está escolhendo reproduzir isso nessa realidade é você. Ok, Stephanie. E o que mais é possível? Mas aí, o que eu queria levar a gente? A gente está falando da lei da atração, não é? E peças, acredite e receberás. Foi só o que a gente falou aqui. Peça, Sim, acredite e recebes. O quanto a gente não sabe pedir, o quanto a gente não acredita e o que tanta gente não consegue receber. Nem no mundo físico, simples. que tirar Eu vou no te, não eu físico. vou Exatamente. Eu vou te responder com uma matéria do COP. Escolha, criação e atualização. Escolha, criação, atualização. 5. Primeira coisa, o que você escolhe? O que você escolhe? Eu acho essa pergunta, assim, quando eu vou para os meus atendimentos, quando as pessoas vêm cá, o que você está escolhendo? O que você quer saber de mim? Por que você está aqui? A pessoa já se embanana toda, Já, porque ela não sabe. já.
Ou Até a então ela vem com pergunta uma que ela vai conclusão. fazer, ela desiste. Ela já vem com uma conclusão, tá? Por exemplo, essa responsabilidade não é dele. Isso é só uma justificativa para ela. Onde está a escolha dela aí? Percebe? Você até é capaz de se casar com um marido que seja evangélico para você diminuir a sua potência. Vai no enunciado aclarador, no minuto 6, onde o DEM e a Simone explicam sobre o POD/POC. Porque as pessoas perguntam assim para você, o que é o POD/POC? O que é isso? Quando a gente isso não, o POD/POC, ele não é dentro do enunciado aquele acrônimo que você faz no POD/POC. As pessoas estão confundindo. POD/POC é onde você cria. A Simone diz assim: o Den deu um exemplo da física quântica, de atravessar a parede, de que a parede não existe. O pessoal viaja. Quando ele conta essas coisas, a pessoa não acredita nele, né? A Simone, né, falou assim: eu vou trazer o relacionamento como exemplo, mas isso não é uma maldade. É quando você. O POD/POC é quando você cria, quando você diz o sim no casamento, para o casamento. E ali você se destrói. Mais ou menos isso. Vai no minuto 6 do E POD/POC. tudo que isso aí representa, vamos distribuir, por favor? Sim. POD/POC. Ou seja, é aquele exato momento onde você cria alguma coisa para destruir a sua potência, a sua capacidade, ou aquilo que você está atualizando. Simples. Vamos receber sem refletir. Apenas fazer o download. Sem refletir que é melhor. Vamos lá. O que Eu você tenho um escolhe? amigo, eu tenho um amigo que ele fala assim para mim, olha só, conversa comigo em doses homeopáticas, Não, para eu poder porque receber. fica aquele vácuo assim de consciência fazendo download. É melhor a gente não ter ponto de vista. Só recebe. Só recebe. Assim, é muito legal conversar sobre a energia, sobre a atração, né? Eu achava que a lei da atração era recortar carro e ficar botando na parede. Depois que eu criei meu carro, eu falei assim, cara, e agora? O que que eu escolho, né? Assim, e não é isso. É sobre a nossa capacidade de ser, saber perceber e receber, né? Que a gente, vamos lá, cara, tu é minha cópia e semelhança, tu é Deus. Você pode criar. Escolha, cria e atualiza. Escolha, Eu não cria e aguento atualiza. mais essa história de que você tem que recapitular, de que você tem que voltar, mas, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. Sabe? Eu escolho ter uma vida do cacete agora, uma existência com esse corpo, que assim, eu realmente realize tudo aquilo que eu estou escolhendo com total facilidade. Simples. Sabe por quê? Eu descobri quem eu sou, a potência que eu sou. Isso é uma das coisas, sabe, Denise, que quando a gente. Nessa série de lives, né? Porque para Sim. mim, cada live dessa é uma terapia. Eu estou abrindo espaço. Não só para quem está Ah, eu assistindo. adoro. Vem para mim. Sim, inúmeras possibilidades de consciência. Inúmeras possibilidades e energias trocadas aqui. E uma das coisas, assim, se eu pudesse buscar, sabe a polpa da fruta? E você pegar, assim. Porque cada um vem com a ferramenta. Maurício trouxe, você está trazendo. Cada um traz uma coisa diferente. Karina trouxe, todo mundo. Ontem a Jéssica dos Estados Unidos, maravilhosa. Mas o match da história é esse. É o que você é. A sua potência. A sua essência. Mais do que você é. Tendo você mudando o mundo. Isso, principalmente o seu. Bem here. O Access, ele disponibiliza tanto, mas tanto, 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 né? Em diversas formas, sabe? O livro do Dan, Sendo Você Mudando o Mundo,
Eu Tá tenho cento meu e cinquenta filho. reais, 200 reais, eu nem sei. A gente não vai falar de valor, a gente vai falar de preço, tá? Porque o valor desse livro é inestimável, É, tá? Ele contém matérias ali do fundamento todo, mas é você sim, querer estudar. sim. Jéssica, Os sinto programas. falta. Jéssica falou em mim agora. Fui lá em Jéssica, fui lá nos Estados Unidos agora. Stephanie, Uhum. sinto que falta isso em mim, saber quem eu sou. Faça Não perguntas, quem sou eu? falta nada. É essa é a grande história. Não falta. É só você escolher acessar quem você é. Você está ali, você tem tudo dentro de você, sabe? As pessoas jogam para fora, você percebe? Simples. Estude, leia, peça ao universo contribuição para você saber. É sobre isso, realmente está na pergunta. Não tem uma fórmula mágica, como as pessoas acham, tá? Eu acho muito engraçado, porque eu engravidei aos 17 anos. Então, sempre foi, paguei o preço dessa história até os 50. Eu e minha filha, coitada, né? Porque eu era mãe com 17 anos, ela era criança, né? Da história, que hoje está com 41. E o que que acontece com isso? Eu deixei muito a minha potência e me julguei muito por isso e me penalizava por isso. Imagina. E uma vez eu virei para Deus, falei assim: vem cá, eu acho uma tremenda sacanagem, tá? Mas uma sacanagem, tudo só dá maturidade pra gente poder usufruir depois de ter determinada idade. Coloca as pessoas na minha frente que eu possa contribuir para as pessoas irem, serem felizes. Como a Stephanie, por exemplo, é uma jovem, né? Que tá, cara, eu não tinha essa pessoa que falasse para mim, me desse. O meu pai, quando eu fiz 14 anos, que eu passei em primeiro lugar para Pedro II, no Rio, que era uma escola federal, né? Imagina, eu era a mais aluada da escola, mas passei em primeiro lugar no Pedro II. Como é que pode? O que essa garota fez? Era a minha potência, eu sabia. Eu não queria parar de estudar. Meu pai virou para mim, chegou em casa, falou assim: eu sinto muito que você tenha passado. Filha minha não vai fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro. E não vai trabalhar. Então você vai fazer o segundo grau e ficar dentro de casa. O que que eu fiz? Vou criar minha autonomia. Vou engravidar. Inconscientemente. Sim, Foi achar onde uma eu fiz saída. personalidades, criei prisões e por aí foi. Pode, Uau. toque. Pode, POC. Pode, Tá? POC. Então, não vem, não. Jovem, para mim, tem a Dezinha que pode conversar, pode bater papo, pode mudar a vida agora. Escolha, vai trabalhar, vai estudar, vai escolher. As pessoas não querem escolher. Simples. É a escolha que dá trabalho. Não estou dizendo que não vai ter trabalho, estou dizendo que pode ser divertido. Muito alegre, muito feliz. Tá? Aí você Sim. imagina, eu vou fazer o mapa de uma pessoa, vamos lá, pessoa de média de 40 anos, tá? Onde ela teve o segundo retorno de Saturno, tá? A partir dos 29 anos, que vai mudar o sentido e propósito da vida dela. Aí a pessoa está atracada ali no nodo anterior. Aí a vida não funciona. Aí ela diz que vai trabalhar e dar dinheiro para todo mundo. Tá lá no mapa dela. Ela tem obrigação de curar todo mundo. Big Five? No mapa. É por aí a história. Eu, eu tive a grande honra de receber esse trabalho, E é de grandioso. olhar para ali. É claro, você imagina, você vê quadratura, você vê oposição, você vê habilidade, tudo que está acontecendo ali, ó, nessa realidade na tua E vida. Todos os quando, acordos que você fez. e quando você vê, desenha isso, você já faz a liberação junto com a pessoa? Claro, às vezes a pessoa fala assim, nossa, era isso. A pessoa fala, não precisa nem falar. Não é, não é, não é, não é, não é. Sim.
Sim. Vou te contar Olha, uma história. Teve conta. uma menina que veio comigo no Norte Escorpião. Mapa é uma entidade. Aí ela falou assim: eu não aguento mais administrar crises. Eu falei, minha querida, você aceita a sua habilidade e vai ganhar dinheiro com isso, então tu vai ficar pastando. Como assim? Eu falei, olha só, na vida anterior, tu tá falando para mim que tu tá administrando crise, tá dentro de um apartamento na zona sul de São Paulo com puto emprego. Que crise que você tá administrando? Olha só, vamos lá. E se você for uma pessoa que tem habilidade de ter, administrar crises profissionais e ganhar dinheiro com isso? Porque você tem calma. Você é uma especialista da vida anterior em calma. Você é calma. Você olha para as situações e não se assusta com as crises. Você vai querer dizer para mim que você se assusta? É, eu não me assusto. Eu paro para pensar e resolver. Eu falei, é sobre isso é uma habilidade. Não é para você olhar de uma forma diferente. Percebe? Que é totalmente diferente daquilo que a pessoa quer para a realidade dela. Aí ela falou Sim. assim: verdade, tem uma amiga do meu lado, no meu trabalho, ela vive em crise. Eu falei, é claro, enquanto você não olhar para a crise como habilidade, você vai ter esse tipo de crise para tratar. Você Dos tem que amigos. escolher crise pra... Você tem que escolher crise para ganhar dinheiro, minha querida. Você vai olhar as crises, por exemplo, de uma equipe, ela trabalha com. Peraí, deixa eu ver o que é. O que foi? O que foi? Congelou. Volta, Dezinha. Voltei. Que assim, eu estou em tradução, eu tive que só dar um help para ela. Né? Então, assim, é sobre isso. Você imagina, é uma história que tem ali, Ana Paula. É uma história. E eu, por muito tempo, tive barreira de acessar isso. Vou Né? fazer isso. Quando eu acessei, minha professora falou assim, cara, você tem uma maneira totalmente diferente de trabalhar que você vai encontrar. Tá ali. Você tem todos os planetas em água, que significa um oráculo, assim. Aí ela falou assim, começou a pegar exemplos de pessoas na história da humanidade com o mesmo sinais, Sim, perfis. Aí eu sim. falei, ela falou, olha, ele trabalhava fazendo isso, ele trabalhava fazendo aquilo. E aí eu fui percebendo que isso era uma coisa normal, podia acontecer de outras formas com outras pessoas. Aí eu aceitei, e aí eu comecei a brincar com isso. Que não Ah, eu vou fazer, depois a é, gente fala. o pessoal adora. Escolho. Escolho. Sim, tem muita história legal, Escolho. tem muita história legal Depois ali, esses sabe? navegantes aí, ó. Vai que. Ah. É sobre Vai que eu vou isso. Qual descobrir uma outra América, em é o outro seu continente. signo? Qual é o Deu seu leão com signo? escorpião. Olha que coisa linda, né? A capacidade sua de percepção é incrível com esse escorpião aí. Quem tem escorpião forte no mapa, eu tenho. Que o meu sol é de casa, eu sou libriana com sol de casa 8. Então eu tenho um pezinho lá escorpião, porque é a casa, né, que ele tá. Sim. Mas o meu ascendente é Áries e, assim, o escorpião, ele traz a coisa profunda. Eu tenho Mercúrio, que é a comunicação. Eu tenho Netuno, que é aquele que viaja lá dos mares, o Poseidon, que olha aí todo mundo das entidades dentro de escorpião, onde tem as águas profundas, não escuras, são profundas sobre as entidades. É por Os isso que navegantes. os navegantes. Olha aí, Karina, no mapa dá pra ver a partida? Não, né, Karina? A gente não vai ver a partida, né, Karina? Tu já Sim, quer ver a partida? tem. Tem tudo que é pra tu fazer? Dá sim, quem é que perguntou? Karina Eu, Pacoves. eu escolho não saber, mas dá. Eu Tem no também mapa. não. Também não queria saber disso, Eu não. acho que É porque a gente a pode gente escolher, escolhe a partida. a gente pode escolher diferente. Eu já escolhi minha data. O dia que eu quiser, eu digo, faço assim, cansei, tchau, tô indo. Né? Agora não. Tem chão O ainda. A gente dia ainda tem que, que fazer. o dia que não for mais, o dia que não tiver, que tiver outras coisas mais interessantes em outra realidade, É, aí você vai, porque parte. daqui para lá vai ter tanta conexão rápida que eu digo, eita, olha aquele. É como a gente diz assim, Assim, olha que legal. Eu ia para aquele país, mas ali está numa promoção melhor, ali está mais confortável, eu vou para ali. Ah, assim, eu. do jeito que você se comunica
com certeza você tem Mercúrio muito forte no mapa e talvez Urano. A gente está falando aí dos representantes da comunicação em massa e comunicações rápidas. Você é muito rápida, você tem alguma coisa forte de Gêmeos no mapa. Muito forte. Adoro gêmeos. Além da minha filha, que é gêmeos. Uhum. Adoro gêmeos. A Sim, você ligeireza dos gêmeos. sim, eu também. Eu tenho nudo norte em Gêmeos. Eu tenho essa condição de conversas rápidas, eu escrevo também, eu gosto de escrever. Ó, Karina, quem não tem medo, pergunta. Karina, por favor, por favor. Ah, qual Ó, é? só que eu queria te pedir, ó, tá sendo maravilhoso, muita contribuição. Mas eu queria, Dezinha, te pedir um presente. Mais do que você já fez aqui, você já abriu espaço e permitiu que as entidades estivessem aqui, contribuindo com todo mundo que está aqui, chegando com insights. Uhum. Olha aí, Cristina, sou geminiana. Como pode melhorar? Então, que você pudesse contribuir, fazendo uma facilitação para a gente que está aqui, para que a gente acessasse, não sei, foi o que me veio com a nossa equipe de contribuição, sabe? Para a gente afinar sabe aquele amigo que só no olhar você já saca? Não tem aquele amigo que você olha e faz, uhum. Tem uma mãe presente aqui, tá? O que você ficou assim? Pode ser a minha. Ela tá pegando umas flores, e que eu não sei te dizer se são rosas ou se não são. Eu não sei se isso tem algum significado para você, e ela faz assim, com essas flores, jogando, sabe? Tá. Tem a ver com alguma Nossa Senhora que você é devota. Isso faz algum sentido para você? Tem. Tem o seguinte, o meu nome é Ana, que a minha avó era devota de Santana, que Nossa é a Senhora de mãe de Santana. Nossa Senhora. Sim, tá. É muito bonitinho, porque pode ser que você se lembre de alguma coisa com essas flores, tá? E ela veio trazendo um ramalhete de flores, tá? Assim, pode ser um presentear, né? A gente não tem, por exemplo, eu quando fiz a multidimensional, eu trabalhei com a equipe de Maria, né? E a equipe das rosas. Pode falar. Não, tem tudo a ver. Minha mãe adorava flores. Aqui, eu tô cheia de flores em casa, eu sempre tenho. Ah, olha que coisa interessante. Eu Isso era uma sempre, marca dela? ela sempre comprava flores. Eu tenho isso ainda como uma memória e me faz bem trazer flores Sim. frescas para casa, entendeu? É como se a casa estivesse sorrindo assim, alegre, Assim, que sabe? legal, né? Então, é assim, você pedir um presente, sabe? Sim. E eles sempre trazem alguma coisa, mesmo que singela, mesmo que para isso para você tem um sentido, né? Porque quando ela me mostra um ramalhete de flores e distribui e você traz essa informação, né? É uma coisa que você sabe que era uma coisa que ela tinha essa ligação, que ela tinha. Isso é uma coisa rápida, né? Para a gente estar fazendo. Mas o que a gente realmente tem que pedir, né? Tudo aquilo que é contribuição, né, que a gente tenha vulnerabilidade, honra e também em acessar as informações. Gente, a energia do dinheiro, de criação, né, porque o dinheiro é uma energia, não é uma coisa física, as pessoas estão confundindo. É só a gente reparar que a gente está tendo uma modificação mundial com relação ao dinheiro. Cadê as notas, gente? Me diz quantos aí tem notas. Então, percebe que é uma energia, são formas, né, de movimentação, né? Mas o que cria a nossa prosperidade é aquilo que a gente é onde a gente transforma a nossa realidade e tudo chega com facilidade na nossa vida. E não tenha sofrimento, não tenha dor. Simples, tá? É simples. Que Só lindo. isso. Então, que seja cada vez mais simples e normal, natural, assim como respirar, essa comunicação com esse mundo
invisível e ainda tão muitas vezes temido, né? Por uma boa parte dessa população terráquea. Que essas Sim. flores que eu recebi se transformem em bênçãos para mim, para você, que foi o grande presente aqui hoje. Ela está feliz com a sua vida, com as Ai, suas meu Deus. escolhas. Ai, meu Deus, eu tô emocionada. É A bênção de gente mãe, sabe é que bênção de mãe, é né, bênção amiga? de mãe. Você pediu e você recebeu. Você quer uma bênção maior? É sobre isso. Não, não. Receba o presente, receba o Recebo com presente. emoção, entendeu? Porque bênção de mãe, né? É a coisa, para Mas mim, é você uma das coisas. pediu para receber uma bênção. E ela veio. As entidades e quando a equipe de contribuição fizeram o quê? Quem pode de melhor contribuir com a Ana Paula? Eu, a mãe dela. É sobre isso. E assim, você sabe que é verdade. Você sabe que era ela. É sobre isso. Sim. Ó, chega, eu tô emocionada. Que lindo. Ai, meu Deus, que momento mágico. Tem um Gratidão. detalhe seu e um detalhe dela, as flores. É uma coisa que diz a você e a ela. Não é a mim, nem a o pessoal que está assistindo. E internamente é o seu saber. Você sabe que não tem uma mentira aí. Você sabe que tem uma verdade. E, se não, Sim. Olha, e você não pediu para receber? Você quer melhor presente para as pessoas que estão vendo isso aqui? Receber isso com você? vocês estão recebendo comigo. Que lindo. Né? Energeticamente está todo mundo recebendo junto comigo. Como eu não vou ser grata? Isso. Você percebe? E assim, eu falo para as pessoas que a maior contribuição e a maior é eu agradeço essa habilidade por poder perceber e passar para as pessoas. Eu sei o quanto isso representa no seu universo. Percebe? É muito grandioso tudo que tem para gente aqui. É só a gente estar pronto para perceber e receber e presentear. Só. 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 Como poderia sermos mais felizes e gratos no salário de hoje? Quando chega, voou tudo aqui, ó. Enfim. Não, é porque assim, a gente, eu tô até saindo do lugar da apresentadora para Ana Paula, né? Ana Paula é uma pessoa. Porque vai tudo casando com o meu dia de hoje, com esses movimentos. E hoje de manhã, ao acordar, eu sempre coisa. Aí eu olhei e fiz uma coisa que Cíntia fala. Universo, me mostra uma coisa maravilhosa hoje. Eu quero uma coisa escandalosamente maravilhosa. Entidade, equipe de contribuição. E foi o dia todo de grandes surpresas, coisas boas. Eu recebi. E agora é aquele tipo assim, fechou com laço de fita, Chave de ouro. com É chave isso. de É ouro. sobre isso. É Você sobre isso. está sendo um grande presente, Denise. Obrigada, viu? Muito Você obrigada. também. Obrigada. Gratidão por me chamar. Ai, eu tô assim, eu vou dormir em estado de graça. E vamos fazer É sobre isso. essa leitura, porque nada é por acaso e tudo tem um motivo, né? Não, e assim, é sobre isso. Sobre, lembra que eu falei para você sobre ter esse estado de gratidão e de graça? É sobre isso. É uma coisa simples, mas ela tem uma profundidade tão grande para aquele que recebe que isso não tem só gratidão. É a única coisa A que a gente palavra tem. a gente quer falar mais, né? Mas a gente só, o coração da gente exala Uhum. gratidão. E a Exala a gratidão. É gratidão sobre isso. multiplica. A Uhum. gratidão multiplica. Exatamente. Então, para todos que estão aqui, que ficaram com a gente, que vão assistir, eu só desejo que a gratidão chegue até vocês, no que vocês desejam, no que vocês estão, sabe, apaixonadamente desejando, e que as entidades, sua equipe de contribuição, né, todos os seres de luz, os elementais da natureza, estejam com vocês e possam levar esses presentes, assim como Denise e a gente que E está junto, você, de estar aqui levando isso para o mundo, sendo você. sendo nós mesmos. Obrigada, viu, querida? Lhe espero em novembro e Sim, depois vamos fazer live sobre vamos embora. depois.
Tá? Um beijo. Obrigada. Deixa eu trazer nossa foto aqui. Vamos fazer uma foto bonita, assim, com esse olhar emocionado. Obrigada, querida. Pessoal, Você beijo, também. viu? Boa noite, bom descanso. Tchau.